tema dessa mensagem em vídeo será a casa de Deus, o morar de Deus entre os homens. O pensamento a respeito da casa de Deus, o pensamento que diz respeito ao morar de Deus entre os homens, é um pensamento que atravessa toda a Bíblia, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, o último livro da nossa Bíblia. Eu gostaria de citar um versículo onde a primeira vez a casa de Deus é mencionada, e esse versículo temos em Gênesis capítulo 28, e eu gostaria de ler o versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, eu gostaria de recordar vocês também da última citação da casa de Deus na Bíblia, que nós encontramos em Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. É a primeira vez e a última vez onde a casa de Deus, o tabernáculo, o templo está sendo mencionado. O lugar onde Deus gostaria de morar. Agora eu gostaria de brevemente mostrar 4 itens nesta mensagem. Antes de mais nada, queremos meditar sobre os tempos do Antigo Testamento e a moradia de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Depois, teremos em segundo lugar também uma breve olhada para a morada de Deus em Cristo aqui na Terra, quando Cristo tabernaculou aqui na Terra. Em terceiro lugar, e esse vai ser o ponto principal, queremos olhar como Deus agora, na época da cristandade, está habitando, morando entre os homens na igreja, por meio da igreja. E, por fim, quarto, queremos também ver como Deus mora no milênio entre os homens no futuro e também na eternidade depois do tempo. Antes de mais nada, queremos olhar no Antigo Testamento a respeito do morar de Deus. É interessante perceber que Deus não estava habitando com Adão, ou Noé, ou Abraão, ou Isaac ou Jacó. Deus visitava Adão e Eva, visitava Abraão, mas ele não habitava ali. Não lemos nesta relação a respeito da casa de Deus. Jacó é o primeiro homem que fala da casa de Deus, mas para ele, e temos lido isso, era um lugar terrível. Por que era um lugar terrível? Quando Jacó realizava e percebia que o lugar onde ele estava era a casa de Deus, ele estava vendo aquela escada onde os anjos estavam subindo e descendo do céu à terra e da terra ao céu. Ele disse: esta é a casa de Deus. Como esse lugar é terrível. E qual foi o motivo? Foi porque Deus só pode habitar com um povo redimido. Sem a redenção, não existe o morar de Deus entre os homens. No livro de Êxodo, capítulo 15, podemos talvez ler esta referência também, quando os filhos de Israel haviam atravessado o Mar Vermelho, o símbolo da redenção. Nós lemos em Êxodo capítulo 15, versículo 13: Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, ou redimiste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E versículo 17:
tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Agora, o tabernáculo, a tenda da congregação ainda não havia sido construído e, com certeza, o templo não havia sido construído, mas o povo de Israel, nesta canção de redenção, estão cantando a respeito dessa casa de Deus. O tabernáculo, a habitação da tua santidade, o santuário, e também estão falando a respeito do templo, o santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. É o templo que mais tarde foi construído por Salomão. Agora, Êxodo, onde a tenda foi construída, é um livro da redenção. Êxodo é um livro cheio de figuras e tipos que falam da redenção. E aprendemos 4 coisas. Primeiro, por que a redenção era necessária. Porque o povo de Deus estava preso e cativo. E aprendemos também como a redenção foi operada e efetuada pelo sangue, com o Cordeiro da Páscoa que foi morto. E o sangue foi derramado ali e aplicado às casas onde o povo de Israel estava vivendo. Mas temos também a redenção por meio de poder quando cruzaram o Mar Vermelho. Em terceiro lugar, também aprendemos por meio de quem a redenção foi feita. Ali, por meio de Moisés, um tipo maravilhoso do Senhor Jesus, que fez a redenção por meio da sua morte. E, em quarto lugar, também vemos o motivo, a razão por que Deus redimiu o seu povo terrestre de Israel. Por que os redimiu? Ele queria que eles o servissem em sua casa. Na casa de Deus, o tabernáculo, mais tarde o templo, essa casa era um lugar onde Deus morava, habitava, onde ele foi adorado, e onde os levitas estavam executando o seu serviço. Agora, o tabernáculo, a tenda da congregação, era uma habitação temporária somente pelo tempo, o lugar onde Deus vivia, quando eles atravessavam o deserto, e mais tarde ele também vivia no templo de Salomão, habitava ali. E quando nós olharmos para a tenda da congregação, o tabernáculo, e também para o templo de Salomão, nós recebemos 2 características importantes relacionadas à casa de Deus. A primeira característica é a glória, e a segunda característica é santidade. E eu gostaria de ler de Levítico, capítulo 10, e o versículo 3, e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aqui nós temos essas 2 grandes características que atravessam toda a Bíblia, características relacionadas à casa de Deus, que é santidade e glória. Para um lugar de residência, um lugar onde Deus está habitando, é um lugar de revelação, de manifestação. O lugar onde nós vivemos, nós nos manifestamos, revelamos a nós mesmos. Aqueles que vivem na minha casa sabem quem eu sou. Assim, Deus vive na casa dele, e na casa dele nós o vemos em sua santidade e também em sua glória. E todos aqueles que se chegam à casa de Deus, que estão dentro da casa de Deus, todos eles devem corresponder a essas 2 grandes características, santidade e glória.
Eu gostaria de citar ainda 2 versículos do livro de Salmos. O primeiro está no Salmo 29. Em Salmo 29, versículo 9, lemos: A voz do Senhor faz parir as ervas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. E então nós passamos adiante ao Salmo 93, e ali o versículo 5, onde diz: Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O tabernáculo no deserto e também o templo de Salomão eram caracterizadas por santidade e glória. Quando nós lemos a história da inauguração de ambas as habitações, do tabernáculo e do templo, nós vemos claramente que a glória do Senhor enchia a casa. E por um certo tempo, Deus habitava naquela casa, na tenda, no tabernáculo e também no templo de Salomão. Mas era apenas para um tempo. E então nós lemos uma história bastante séria que, por causa da infidelidade do povo de Israel, a glória de Deus, do Senhor, saía daquele templo de Salomão. Em Ezequiel 9 a 11, nós vemos a glória de Deus saindo passo a passo do templo. E voltará apenas num dia futuro, no milênio. E o mesmo profeta, nos capítulos 43 e 44, fala a respeito disso. Pelo tempo de agora, não há glória do templo, nem sequer o templo existe, mas existirá novamente lá em Jerusalém, será reconstruído, isso é certo. No milênio haverá um templo em Jerusalém e novamente esse templo será preenchido com a glória e santidade de Deus. Como segunda parte, queremos olhar para a encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e vou ler do Evangelho de João, capítulo 1. Deus habitava nele, e vamos ler em João 1, versículo 14, um versículo bastante conhecido. E o Verbo se fez carne, esse Verbo, o Filho eterno de Deus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então eu gostaria de recordar vocês também de Colossenses capítulo 1, onde nós lemos que nele toda a plenitude da divindade agradou-se de habitar. O próprio Cristo falou do seu corpo como um templo santo, e em Cristo, o Filho de Deus encarnado, Cristo Jesus, aquele homem maravilhoso, a plenitude da divindade se agradava de habitar nele. Isso significa Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo eram plenamente vistos e manifestos em Cristo. Ele correspondia completamente à santidade de Deus, ele correspondia à glória de Deus. Nele, tudo aquilo que Deus é foi visto. Essa foi um viver maravilhoso e perfeito em Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, como terceiro ponto, vamos ir à
responder aquela questão: como é hoje? Existe uma casa de Deus hoje? E a resposta é sim, e queremos ler em Efésios, capítulo 2. Bem no final desse capítulo, o apóstolo Paulo nos explica, no versículo 20, que Jesus Cristo, ele mesmo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, isso é a casa, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Aqui temos a expressão templo, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus, ou habitação de Deus em espírito. E então vamos a 1 Timóteo capítulo 3 para responder à pergunta: que tipo de casa, de edificação essa habitação de Deus é? E em 1 Timóteo 3, versículo 15, lemos: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Na época presente da cristandade, a casa de Deus não é simplesmente um edifício, uma igreja, um salão de reuniões, ou seja o que for, mas a casa de Deus é uma edificação espiritual composta por todos os verdadeiros crentes salvos, todos aqueles que aceitaram o evangelho da salvação e foram selados com o Espírito Santo. Aqueles compõem a casa de Deus hoje. Todos os crentes da época da graça pertencem e formam esta casa de Deus. É um pensamento coletivo, não é? Deus vive, habita em sua casa por meio do Espírito Santo. Quando voltamos rapidamente a Atos capítulo 2, isso se torna mais evidente em Atos capítulo 2. Nós lemos a respeito do Espírito Santo descendo à terra, depois de Cristo ter sido já glorificado no céu. E aí nós lemos em Atos 2, versículo 2... E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui o Espírito Santo está descendo à terra e toma possessão de crentes individualmente, descia em cada um deles e, ao mesmo tempo, também a igreja foi formada, edificada. Foi, assim dizer, o aniversário da igreja, o nascimento da igreja. O Espírito Santo enchia a casa onde estavam. Por meio de um só Espírito, fomos batizados em um corpo. Isto é a verdade de 1 Coríntios 12, versículo 13. E o nosso tema agora não é o corpo de Cristo, mas sim a casa de Deus, o templo santo. O pensamento da casa de Deus nós encontramos no Novo Testamento em diversas passagens e com certeza não podemos, nesta breve mensagem, abordar a todos, mas apenas alguns. E a primeira menção queremos fazer a Mateus capítulo 16, onde a casa de Deus pela primeira vez é mencionada no Novo Testamento, em Mateus 16, e versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela.
Como já disse, é a primeira vez que a igreja está sendo mencionada pelo nome no Novo Testamento. E o que aprendemos é que primeiro Cristo está construindo, edificando a sua igreja. Ele é o construtor da casa de Deus na época presente do cristianismo. E aprendemos também que é composta por pedras vivas, aqueles que têm vida que provém de Deus, vida divina. E em terceiro lugar, vemos também que a fundação, o fundamento dessa casa é Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro havia confessado a ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz: sobre esta rocha, sobre este Filho do Deus vivo, Cristo, eu construirei a minha igreja. E aprendemos também em quarto lugar que essa igreja é eterna, que tem uma existência eterna que existirá para sempre. A segunda passagem que eu gostaria de nos recordar é 1 aos Coríntios, capítulo 3, onde nós encontramos um outro aspecto dessa casa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. E nós lemos no versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É uma confirmação daquilo que encontramos em Mateus 16. A igreja está sendo edificada sobre Cristo, sobre a rocha. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Agora aqui nós temos um outro aspecto. Em Mateus 16, vimos Cristo edificando a sua igreja. Aqui nós vemos o lado de nossa responsabilidade. Nós também estamos trabalhando e edificando a igreja. E como estamos fazendo? Pregando o Evangelho, levando o Evangelho a pessoas não salvas. E é a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Deus, o Evangelho da nossa salvação, como é chamado em Efésios capítulo 1. O ensino bom e sadio é algo que está sendo sublinhado aqui, e nós somos julgados conforme estamos utilizando isso. É ouro, prata, pedras preciosas, materiais que duram, ou madeira, feno, palha, coisas que queimam no fogo. O fogo é o elemento que esclarece e manifesta se a obra de alguém é boa ou não. Agora, quando Cristo está construindo, tudo está perfeito, como lá em Mateus 16. Apenas pedras vivas são introduzidas naquela casa. Enquanto quando nós estamos construindo, nada é perfeito. Nós somos fracos, débeis. E quantas vezes não temos correspondido à nossa responsabilidade dada a nós? Então, nós vimos, primeiro, Cristo construindo, edificando. Segundo, nós também edificando. E agora temos um terceiro pensamento ligado à casa de Deus no Novo Testamento, ligado à igreja. E isto é que nós estamos ministrando, servindo dentro dessa casa. E para isso vamos ler da 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. E ali veremos no início desse capítulo
Vamos ler versículo 4. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, é o que Cristo está fazendo e mantendo. Vós, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. É uma casa espiritual confirmada aqui, não uma casa de pedra e madeira. Um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacerdotes santos, e esses oferecem sacrifícios espirituais diferentes das épocas do Antigo Testamento. Todos nós agora somos sacerdotes santos. Na época do Antigo Testamento, sabemos que havia apenas uma família, a família de Arão, da tribo de Levi, que podiam ser sacerdotes. Agora, no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. E nós estamos nos achegando com sacrifícios espirituais, não com animais, como no Antigo Testamento, mas com sacrifícios espirituais. E o que é um sacrifício espiritual? A resposta está em Hebreus, capítulo 13, onde nós estamos lendo a respeito de sacrifícios de louvor, de agradecimento. Quando nós nos ocupamos com aquele sacrifício único de Cristo lá na cruz do Gólgota, e estamos louvando a Deus, quando nós o adoramos, quando agradecemos, então estamos oferecendo sacrifícios espirituais, uma oferta espiritual. Podemos fazer isso pessoalmente, individualmente, mas também coletivamente na casa de Deus. Esse é o terceiro ensinamento que nós recebemos, que a casa de Deus é um lugar onde nós servimos a Deus, onde nós o louvamos, onde nós o adoramos. Mas tem também um quarto pensamento ligado a esta casa de Deus, e esse é o ponto de que a casa de Deus é chamada de casa de oração. Já no Antigo Testamento, no profeta Isaías, capítulo 56, nós estamos lendo a respeito dessa casa de oração. A minha casa é uma casa de oração. E o Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele confirmava que o templo deveria ser uma casa de oração para todas as nações. E quando vamos a 1 Timóteo 2, nós lemos que devemos orar. E a 1 Timóteo, ela diz respeito à casa de Deus. Vamos ler lá em 1 Timóteo, e capítulo 2, no início. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Novamente, estamos orando individualmente, temos o nosso tempo de oração individual, mas também o fazemos de forma coletiva. Um outro pensamento estreitamente ligado à casa de Deus é que a casa de Deus é um lugar onde a palavra de Deus é lida e ouvida. No Antigo Testamento, no templo, a palavra de Deus era pregada, a lei era pregada. Em nossa época cristã, na igreja, a palavra de Deus é pregada e ouvida. Novamente, fazemos isso de forma individual, pessoal e também coletivamente. E provavelmente vocês perceberam que esses últimos 3 pontos têm a ver com as nossas reuniões, quando estamos nos reunindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se refere às reuniões de igreja. Conhecemos pelo menos 3 tipos de reunião mencionados no Novo Testamento: o partir o pão, que é ligado também aos sacrifícios espirituais. Temos também a reunião de oração, que tem a ver com a casa de Deus enquanto uma casa de oração. E também temos o ministério da palavra, que tem a ver com a casa de Deus como um lugar onde a palavra de Deus é lida e ouvida.
Agora temos mais um outro pensamento, um sexto pensamento relacionado à casa de Deus, e isto é que nós nos comportamos e que nós estamos nos movimentando dentro da casa de Deus. Eu gostaria de ler novamente o versículo já citado de 1 Timóteo, capítulo 3, e penso que é o versículo 15. E eu vou começar a ler no versículo 14, 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Como devemos andar, como convém andar na casa de Deus. Isso é um ponto bastante importante nesse versículo. E aprendemos primeiramente que temos a lidar com a casa de Deus. A igreja não é nossa, não é minha igreja, nossa igreja, mas isso não é a verdade inteira. Antes de mais nada, é a casa de Deus. E, segundamente, também nesta casa de Deus existem regras da casa e estas regras pertencem a Deus. Não é nós que estabelecemos as regras dessa casa, mas sim Deus o faz. Deus prescreve. E novamente, temos aqui os pensamentos de glória e da santidade. Tudo tem que corresponder à santidade e à glória de Deus. Aquele que é o proprietário da casa, ele que estabelece as regras da casa. Quando você chega na minha casa para me visitar, então existem certas regras da minha casa que eu estabeleci, juntamente com a minha esposa. E aqueles que me visitam, eles têm que respeitar as regras da minha casa. Assim como eu respeitarei as regras de sua casa quando eu vou como visitante para a casa de você. E assim Deus estabeleceu as regras da casa dele. Andar, movimentar-se na casa de Deus, em primeiro plano, é uma responsabilidade individual, tem a ver com o aspecto coletivo, mas antes de mais nada é individual, pessoal. É o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, que você, Timóteo, deve aprender como convém andar na casa de Deus. Uma relação pessoal. E também é algo bastante prático. Todos estamos sempre na casa de Deus. Não apenas nas reuniões de igreja, mas estamos nos movendo, andando sempre na casa de Deus. 24 horas, 7 dias. O nosso comportamento. Deus quer que o nosso comportamento corresponda às suas características, às características da sua casa, às regras da sua casa, à sua glória e sua santidade. Não nos é permitido de contaminar a casa de Deus e de sujá-la. E eu quero ler outra vez o versículo que já temos lido lá de Levítico, capítulo 10. E ali com certeza se aplica a casa de Deus no Antigo Testamento, mas podemos aplicar esse versículo à casa de Deus no Novo Testamento, onde Moisés disse a Arão: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Agora, bem brevemente, no final, vamos considerar a morada de Deus, o morar de Deus num dia futuro. A igreja será arrebatada para o céu. O arrebatamento vai acontecer e depois disto, aqui na terra, será estabelecido o milênio. Primeiro temos aqueles 7 anos de tribulação horríveis que sobrevirão a esta terra, mas
Então esse milênio maravilhoso, o reino de Cristo, será estabelecido. E no milênio, como já mencionei, haverá um templo novo. Haverá também um serviço novo dentro daquele templo para a glória de Deus. E esse templo será preenchido pela glória de Deus novamente. Mas então, também na eternidade depois do tempo, em Apocalipse, nós lemos do tabernáculo de Deus com os homens. O que é esse tabernáculo? Novamente, é a igreja do Novo Testamento. A igreja será o instrumento pelo qual Deus lidará com as pessoas que vivem naquele momento na nova terra. Isso será glória. Tudo será glória. Nada diferente do que apenas glória. Não haverá pecado. O Cordeiro de Deus tem tirado o pecado. Não haverá mais contaminação. Tudo será glória. Deus habitará para com os homens por meio da igreja, o tabernáculo de Deus para com os homens. A casa de Deus, um ensino maravilhoso. Nós apenas tocamos em alguns pequenos pontos e eu gostaria de encorajá-los a estudar mais esses detalhes. É muito interessante. Nós temos visto o templo no Antigo Testamento prefigurando a igreja na época de hoje. Temos visto como Deus viveu, habitava por meio do Filho encarnado. E também temos visto que agora Deus habita por meio da igreja e na igreja aqui. E isso será para sempre assim. Isso é dando um pequeno gostinho daquilo que estaremos estudando com mais detalhes no ano que vem, quando o congresso há de acontecer. E ali queremos colocar o foco no tabernáculo, lá no deserto, e com muito mais detalhes nós veremos como este tabernáculo, antes de mais nada, fala da própria pessoa de Jesus Cristo, no qual toda a plenitude da divindade habita. Então também esse tabernáculo, essa tenda da congregação no deserto, fala a respeito da igreja do Deus vivo que agora está aqui na terra, sendo agora a habitação de Deus entre os homens. Nós, o meu amigo Hans Ruede e eu mesmo, estamos nos alegrando pela perspectiva de estar com vocês o ano que vem e vê-los face a face. Essa mensagem de vídeo é algo interessante, bom, mas um contato pessoal é muito melhor. E assim, nós estamos com expectativas. E por agora desejamos a ajuda de Deus para vocês, o auxílio dele, a bênção de Deus também nesses tempos difíceis. Ele sempre está conosco e eu gostaria de ler ainda um versículo bastante bem conhecido do Salmo 23, onde lemos no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E então o Davi está olhando para cima, para frente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que nós desejamos a vocês. E então ele diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também o Davi, ele tinha esse pensamento a respeito da casa de Deus. O seu filho Salomão foi aquele que construiu o templo, mas Davi já desejava, ansiava por esta casa do Senhor por longos dias. Ele queria morar. A graça de Deus, a sua misericórdia e a sua paz estejam com vocês